Olá, paz e graça em nome do Senhor Jesus, que alegria estar de volta aqui com você. Nós queremos agora seguir aquela mesma palavra, nós botamos aí os 4 pilares, né? Espirituais, a aceitação aí a Jesus Cristo como Senhor. Bom, mas fica a pergunta, bom pastor, eu aceitei Jesus, e agora? O que eu faço? Os primeiros passos na caminhada, né? E é isso que nós queremos trazer para você. Colocamos esse infográfico aí de saída para você já ter uma noção clara do que nós vamos falar e ter uma noção do que nós queremos, onde nós queremos chegar. Bom, os primeiros passos e o compromisso, testemunho público, encontrar um discipulador, a grande renúncia, né, em servir a Jesus, transformação da mente, vivendo e crescendo o reino, né, a batalha espiritual entre a carne e o fruto do Espírito, os pilares do reino, a comunhão com a igreja, a leitura da palavra de Deus e a oração, e os nossos 3 inimigos, né? Eu mesmo, vou antecipar, é o pior inimigo de todos, o mundo e o diabo. Ok? Então vamos dar início aqui à nossa caminhada. Aceitei Jesus e agora? Muitos se perguntam, mas nós vamos chegar lá, tá? O marco zero, né? Ações imediatas e o posicionamento. É isso que nós vamos começar tratando, né? E eu quero te dizer que essa nova caminhada vai haver uma mudança de rota, vai iniciar sim uma batalha espiritual, mas nós vamos ter o combustível diário para vencer essa batalha pela graça do Senhor Jesus. Ok? Vamos lá então. O marco zero, assumindo a fé publicamente. O batismo por imersão é o seu primeiro passo de obediência. Não é apenas um ritual, mas uma declaração de identidade. O que isso significa, queridos? Eu aceitei Jesus. Jesus é o meu Senhor e Salvador. Eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida. Eu quero que Ele comande o meu pensar. Eu quero me parecer mais com Ele. E se eu quero me parecer mais com Ele, eu não posso ser um agente secreto. Tem muitos que pensam que podem ser agentes secretos de Jesus, que está tudo bem. Não. É como um casamento, e nós temos explicado isso cada vez mais. É um relacionamento que deve ser tornado público. Você, homem, você, mulher, que está num relacionamento e diz assim: olha, eu quero te apresentar para minha mãe, para o meu pai ou para os meus amigos, e aí a pessoa que está junto contigo, a mulher ou o homem, diz assim: não está na hora. Isso te dá insegurança, isso te dá incerteza, isso traz para ti até uma mágoa no coração, muitas vezes, porque tu não quer me assumir publicamente. Assim é com Cristo Jesus. Se nós queremos Ele, nós temos que assumir Ele publicamente, para que todos saibam que agora a nossa conduta mudou, a nossa vida mudou, né? E essa relação que nós vemos aqui é muito clara, né? O sepultamento do velho homem, do velho eu, né? A morte para o pecado e agora a ressurreição com Cristo. Romanos 6, do 2 ao 4, vai nos dizer isso claramente, né? Se nós morremos com Cristo ali, se nós morremos para o pecado, né? Essa mesma morte, a semelhança do batismo na imersão, quando nós imergimos, somos sepultados, né? E essa é a declaração, ó, aquela velha vida, aquele velho homem está sepultado e agora eu nasço para nascer a vida de Cristo em mim. Uma nova vida com o caráter de Cristo. Não mais com o meu velho caráter, com minhas dores, minhas ansiedades, meus medos, não. A transformação que Cristo faz nessa nova vida, nós podemos largar essas sujeiras, nós podemos largar essas dores, nós podemos perdoar, nós podemos viver uma vida nova, porque Ele nos dá essa vida. Amém? É isso que nós queremos transmitir para você. Uma outra coisa que nós queremos incentivá-los é o seguinte, que na igreja nós desejamos muito que isso aconteça, nós temos feito já com muitos, através dos estudos, mas individualmente é muito melhor. A necessidade de um guia. Quando nós falamos de um guia, de um discipulador, ninguém sobrevive à caminhada sozinho. Juntos aprendemos a viver no reino de Deus. O discipulado é o seu sistema de suporte e crescimento, ok? Então, assim, ó, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. Eclesiastes 4, do 9 ao 10.
que isso significa? Pô, vou procurar alguém com maturidade espiritual, e a gente vai citar agora como deve ser esse discipulador, para mim dividir a minha vida e ele dividir a vida dele comigo, para que nós possamos caminhar juntos. Temos que ter afinidade, né? E para que isso aconteça, esse discipulador tem que ter algumas características, e nós vamos tratar, para que não haja algum equívoco que você escolha uma pessoa que não está preparada para isso. Ele não pode ser novo na fé, não pode ser neófito, como a palavra diz. Ele tem que ser experimentado. Então diz assim, ó, tem que ter um caráter aprovado. E a base disso aí você pode pegar lá, 1 Timóteo, né, 3, certo? Que é a base, uma vida sóbria, de palavra, consciência limpa e integridade inegociável. Então esse homem tem que ser um exemplo de vida, né? Ele tem que ser um homem da palavra de Deus e ter palavra, né? Tem que ser sóbrio, não dado a muito vinho, não dado aos exageros, né? Tem que ser um homem de conduta, tem que ter a consciência limpa, deve ser honesto, íntegro. E a integridade dele deve ser inegociável, ele não pode se prostituir, não pode ser negociar, ele não pode se vender. Então você deve escolher uma pessoa com esse primeiro caráter, já, claro, uma pessoa madura na fé e com caráter, tá? A esperança mansa, baseada em 1 Pedro 3, alguém preparado para responder sobre a fé, mas que faz isso com mansidão e profundo respeito. Pedro nos arguia ali para nós podermos responder a todos, né? Qual é o motivo da nossa fé, mas com mansidão. Uma pessoa que não atropela os outros, que escuta, que respeita os outros, mas que tem um profundo conhecimento da palavra de Deus, tem um profundo conhecimento da vida cristã e que vai te mostrar no dia a dia, nesses combates, entre aspas, como se portar, né? Outra coisa que o discipulador deve ter é o foco em Mateus 28. O objetivo central da vida desse discipulador é fazer discípulo. Por isso que você não vai ser um peso para ele, vai ser uma alegria. Ele, através da tua vida, passando, compartilhando a vida dele, compartilhando as experiências, o relacionamento dele, mostrando para ti como é que se deve amar a sua esposa, como é que se deve amar os filhos, como é que uma esposa se comporta. Ele está cumprindo o chamado de Cristo para ele. Então, isso não é um peso, é uma alegria. E através disso ele vai te ensinando aí como tu deve obedecer a Cristo Jesus. Inclusive nos erros, porque nós não somos perfeitos. Tu vai ver no teu discipulador, assim como muitas vezes as pessoas veem em mim, eu vi no meu discipulador, erros, equívocos, pecados, mas que isso também vai servir para mostrar como nós devemos nos arrepender, a bondade de Deus, como nós devemos aceitar, não devemos ser hipócritas, né? Devemos aceitar isso e viver. Outra coisa é a mudança de rota, né? A mudança de rota é importante, né? Para as nossas vidas aí, é a transformação da mente, ok? Como é que isso acontece? Quando nós não tínhamos Jesus Cristo em nossa vida, a nossa mente estava moldada ali ao mundo, ao padrão desse mundo, esse sistema. Nós vivíamos para o dinheiro, para o sexo, para os prazeres, para estudar. A nossa única realidade era esse mundo, né? E agora não. Agora a nossa mente vai ser renovada, né? O sacrifício de Cristo agora vai alcançar o nosso coração, nos libertando desse domínio do pecado, e agora nós vamos ser essa nova criatura, e essa nova criatura não vive mais como nós vivíamos. Ele vai ser renovado. Romanos 12 diz, renovar a nossa mente, né? Nós temos que agora esvaziar nossa mente daquelas coisas que não agradavam a Deus e encher das coisas que agradam a Deus, né? O novo norte, né, o maior mandamento é esse, amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Esses dois dependem toda a vida do reino, né? A vida do reino, o andar no reino depende disso aí. O objetivo final é experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável e perfeita, né? Então nós temos que ter essa noção.
Nós nos batizamos, achamos um discipulador para andar junto, e nós temos que ter essa consciência de transformação mental. A transformação da mente é ponto pacífico dessas coisas, né? Ok, o custo da caminhada, tá? E como nós falamos lá, que agora o reino e as coisas do reino dependem de amar a Deus e o próximo, isso tem um custo, né? E esse custo deve, e o próprio Cristo fala lá em Lucas, né, que a gente deve sentar e calcular. Ele faz aí duas parábolas que eu vejo que tem muita razão ali daquela parábola, porque ele não quer que tu seja um seguidor cego, né, um fideísta, não. Ele quer que tu tenha uma fé racional, né, uma fé sincera e íntegra, baseada na vontade, na tua evolução, na tua capacidade de decisão e tu saiba que isso tem um preço, né? Então vamos lá, olha só. Jesus ensinou que ninguém constrói uma torre e vai à guerra sem antes calcular o preço. Qual era a parábola aí? A parábola era o seguinte: se tu vai começar a construir uma torre, tu tem que calcular ver se tem dinheiro para terminar essa torre. O que Jesus quer dizer com essa parábola? Tu quer ser cristão? Senta e pensa se tu pode pagar o preço de ser cristão. É algo muito interessante, porque é um preço grande ser cristão. É o preço da cruz, é o preço de negar-se a si mesmo, esvaziar-se. E as primeiras coisas que ele começa a colocar aqui para nós é a família e eu. Deus deve estar acima da família. Lucas 14, do 25 ao 35 ali, vai nos trazer o seguinte: que nós não podemos amar nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nossa esposa, nossos irmãos, nossas irmãs, acima de Jesus. Jesus é o centro. Agora, no reino, Jesus é o Senhor soberano. Ele chega a fazer uma comparação ali, que comparando o nosso amor a Cristo ao amor que sentimos pelo pai, pela mãe, é praticamente esse amor que nós sentimos pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelos filhos, é ódio. De tão grande que deve ser o nosso amor por Cristo Jesus. Tu está preparado para amar ele assim? Ele ser o centro, ele ser a pessoa mais importante, ele ser tudo na tua vida? É esse o amor que nós temos que ter por Cristo Jesus. Maior que tudo. E maior que eu mesmo. Eu não posso me amar mais que amo a Cristo Jesus. Por isso que não há pecado, por isso que não há sacrifício, por isso que não há nada que eu faça que não seja do agrado dele. Porque ele, e eu amo ele muito mais que a mim. Isso tem que ser uma realidade profunda nas nossas vidas. Esse é o pilar. A segunda coisa que ele chama para a gente sentar e ver se pode é as posses. Jesus não pede as nossas posses, né? Ele diz se nós não renunciarmos. Ele não está dizendo dá para a igreja, dá para o pastor, dá... Não, não. Ele está dizendo, olha, Valmir, se tu não renunciar a tudo que tu tem, tudo que tu possui, para ser meu discípulo, tu não pode ser meu discípulo. Agora, tudo que tu tem, agora está aos pés dele. Tu entrega para ele casa, carro, dinheiro, bem, salário, emprego, tudo pertence a ele. O tempo, os relacionamentos, tudo que tu tem pertence a ele. E daí tu entende por que muitas vezes os irmãos dizem que nós somos mordomos de Cristo Jesus, porque tudo é dele agora, nada é mais meu. Nada é meu, tudo é dele. Bom, a essa altura eu quero que tu sente, pause o vídeo e converse contigo mesmo e com Deus, dizendo, será que eu posso ser cristão? Porque se tu decidir ser cristão e ser meia boca, bah, querido, ser um cristão meia boca é ruim para dedéu. É complicadíssimo. Não vale a pena o sofrimento, a destruição com um cristão meia boca é terrível. Ou creio que tu tem que parar e decidir, eu quero ser mesmo um cristão. Eu quero ser um homem e uma mulher de Deus verdadeiramente. E aquela frase que está ali, nada mais importa, só ele. Um sal que perde o sabor não serve para nada. O que ele está dizendo? Se tu decidir ser cristão
e durante essa caminhada começar a ratear, começar a dar mau testemunho, o sal que perde o sabor é esse, o mau testemunho, misturar aquilo que é santo com sujeira, pode chegar um momento que o teu testemunho não sirva mais para ninguém, que a tua vida não sirva nem para adubo e seja lançada fora. Que coisa triste. Mas existe a segunda parábola. Daqui um pouco tu sentou e disse, não tem como. Para mim, a minha família, os meus filhos, o meu dinheiro, as coisas são muito mais importantes que qualquer coisa. A segunda parábola é ninguém vai à guerra sem antes sentar e perceber se vai ganhar ou perder. Não pode ir um rei contra outro, ele tendo 10 mil soldados e outro tendo 20 mil soldados. É loucura, é um engano. Então, o que Jesus está dizendo? Bom, se tu decidir não seguir a Cristo Jesus, se tu decidir não ser discípulo, se tu decidir não abrir mão e colocar ele no centro da tua vida, tu está preparado para enfrentar as consequências? Tu está preparado para ver aí a destruição? É algo que tu deve prestar atenção. É algo que tu deve calcular. Tu está pronto para ir para o inferno? Porque se tu não viver desse jeito, tu vai para o inferno. É uma decisão, é uma entrega total e plena a Cristo Jesus. Difícil, né? Agora nós vamos parar, respirar um pouco e depois nós voltamos no segundo vídeo. Deus te abençoe, Deus te guarde.